Olá pessoal, estou com mais um convidado especial aqui, é o Marcelo Amorim, instrutor aqui do Projeto Grael. O cara é fera, treina a equipe de competição aqui do Projeto Estrelas do Mar. Também tem vários alunos aí de vela que competem, já participaram de competições estaduais, nacionais. Então ele entende muito do assunto que ele vai falar hoje. Tá, nós vamos falar sobre análise das condições climáticas, vai explicar como analisar o vento, as tábuas de maré, como interpretar os mapas meteorológicos. Vai dar um monte de dica legal pra vocês. E é isso aí, tamo junto. Bom, galera, tudo bem? Então hoje a gente vai iniciar aqui um bate-papo assim, bem focado para o que a gente faz aqui, um pouco sobre equipamento de segurança, análise de vento e marés, interpretação de sites. Material de segurança é a primeira coisa que a gente sempre procura fazer, tá? Eu acho que tanto na canoa quanto em embarcações, a vela, motor, a gente sempre tem que tratar com esses materiais prontos, tá? E na canoa, a gente sempre procura utilizar, assim, levar desde celular, rádio VHF, até mesmo água, alguma faquinha. Mas assim, principal para a gente iniciar com segurança a nossa navegação é o quê? A gente sempre antes de sair de casa, sempre antes de ir para o mar, a gente tem que dar uma olhada nos sites, a gente precisa saber o que está acontecendo na nossa região, o que pode acontecer futuramente, nas próximas horas. Então é super importante a gente analisar os sites para ver qual tipo de vento que vai entrar na região, qual é a velocidade, intensidade desse vento, tá? Se tem alguma ondulação um pouco maior vindo, e também para a gente saber os horários que isso pode acontecer. E uma coisa super importante também, a gente precisa saber a amplitude das marés, tá? E aí depois que a gente vai para a água, a gente sempre, é muito bom levar o equipamento de comunicação, seja um celular, um rádio VHF, tá? Sempre deixar avisado para as pessoas da onde você está indo, para qual é o seu objetivo, seja na remada ou numa velejada. Sempre comunicar, porque caso aconteça alguma coisa com esse equipamento, as pessoas podem saber onde você vai estar. É sempre bom levar um canivete, uma faquinha para alguma emergência, seja agarrar numa rede de pesca, em algum lixo um pouco mais grosso, tá? É sempre bom também levar um colete salva-vida, independente se dá para colocar ou não, mas é sempre bom ter a bordo, para numa situação de uma mudança de tempo repentina, ou numa situação que, por acaso, a canoa, de repente, encha d'água. É sempre bom ter esse colete para evitar algum sufoco maior, tá? E também os materiais de utensílio mesmo, uma água, uma fruta, porque isso tudo é muito bom para a gente se hidratar dentro d'água, evitar algum tipo de problema relacionado a tontura, enjoo, e a gente poder continuar nossa remada, nossa velejada pelo mar afora aí, tá? Como é que funciona a leitura de um site meteorológico? Esse aqui é um dos modelos mais conhecidos, que é o Windguru. Aqui no canto esquerdo da tela aqui a gente tem a velocidade em nós e rajada em nós. Então a gente tem um vento predominante e um vento que pode acelerar de acordo com a rajada que ele entra um pouco mais forte, diferente do vento normal aqui em cima. Aqui nós temos a direção do vento, que são essas setinhas, a ondulação, os períodos da vaga e a direção da vaga. E aqui embaixo nós temos a temperatura e aqui nebulosidade. Então, começando aqui, depois vai editar, né? Quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então a gente tem aqui às 9 horas da manhã, velocidade de vento 1 nó, meio-dia, 3 nós, 3 horas da tarde, 6 nós. Aí embaixo nós temos, nesse mesmo período, rajada de no máximo 2 nós, rajada de 3 para 3, e aqui às 15 horas a mesma coisa. E aqui a direção do vento, tá? Aqui a gente está com direção norte, essa
às 9 horas, e aqui às 12 e às 15 horas a gente tem uma direção de sueste, quase leste, e às 18 horas ele vai virando um pouquinho mais para leste aqui, até às 21 horas. E aí depois, às 16 e às 3 horas da manhã, vocês podem ver que a velocidade aqui está de 2, 3 nós na rajada, e o vento volta mais ou menos para norte, nordeste, tá? E aí às 6 horas da manhã ele já vira mais para sul, sudoeste, que é a direção do vento aqui de madrugada, na sexta-feira. E aí ele permanece até às 9 horas da manhã de sexta, depois ele vira para sueste aqui embaixo. Bom, então aqui, se vocês quiserem analisar o tamanho das ondas e a direção das ondas e também até o período entre uma vaga e outra, entre uma onda e outra, é só vir aqui embaixo. A gente começa pela ondulação aqui. Então aqui, seguindo quinta-feira, a gente inicia o dia aqui com ondas de 1,3 metros. Depois, a partir das 15 horas, ela começa a diminuir um pouquinho, já está 1,2, e mais para entre quinta e sexta-feira ela chega a 1,1 metro, tá? E assim por diante. Aqui embaixo é o período da vaga. Aqui é 11 segundos entre uma vaga e outra. Aqui são 12 segundos entre uma vaga e outra, 14 segundos entre uma vaga e outra. Então, assim, quanto menos aqui, vocês podem ver que tem um espaço entre uma vaga e outra considerável. E já aqui para sábado, as ondas diminuem um pouco, aqui está 0,8, só que o espaço entre uma e outra já cai mais ou menos para 7 segundos. E quanto mais for curta a distância entre o tempo entre uma vaga e outra, mais mexido fica o mar. Aqui embaixo é a direção da onda. Então a gente está aqui com direção sul de 180 na quinta-feira, sul 178, 180, sem mudar muito, continua sul aqui 170 graus, e aqui já no sábado a gente já tem uma direção de vaga de ondas de leste-sueste de 103 graus, e aqui no sábado às 9 horas da manhã a gente já tem aqui uma direção de leste de 100 graus mais ou menos, 101 graus, e assim por diante. Vocês conseguem ver aqui o tamanho das ondas, o período entre elas e aqui a direção entre elas. Bom, pessoal, esse aqui é um novo modelo que é do Windit.com, que é um site também que dá para a gente já ter uma noção das direções de vento, amplitude de maré, enfim. Aqui a gente consegue ter a entrada da Baía da Guanabara entre o Pão de Açúcar e Niterói, aqui mais ou menos na Fortaleza. Aqui a direção do vento que a gente tem no momento é de leste para sueste, tá? Intensidade aqui fora a gente está com uma intensidade entre 12 a 14 nós, e quando ele vai entrando aqui para dentro da Baía ele já fica um pouco mais, ele já perde mais a força, ele já fica em torno de uns 10, 9 nós, tá? Então, só para vocês verem também o novo modelo. Bom, e assim, esse aqui também ele dá uma boa noção, porque todas essas setinhas aqui, esses riscos que vocês estão vendo aí na tela, é a direção de onde está vindo o vento. Então vocês podem observar da onde está vindo, se é mais do leste, do sueste, do sul, do sudoeste, enfim, de todas as direções que possa entrar o vento, e vocês conseguem observar e ter uma noção, a direção exata de onde o vento está chegando, se é aqui, se vocês estiverem próximo à Boca da Barra, na Enseada de São Francisco, mais para a Praia do Flamengo, na Urca. Então vocês conseguem ter uma noção boa sobre a direção do vento aqui. A gente está aqui agora naquele mesmo site, só que em outra página, que também mostra, naquela outra página anterior, vocês vão ter a noção exatamente da direção
dentro da enseada, dentro da baía, e vocês conseguem também visualizar aonde tem vento, seja na Urca, seja no meio da baía, mas aqui vocês também podem ter uma noção um pouco legal. Nós temos aqui a hora, tá? Meia-noite, 3 horas da manhã, 6, 9, meio-dia, até as 21 horas, que são as horas de atualização do site. Nós temos aqui a direção do vento, então vocês podem observar que às 0 horas estava vento de oeste, noroeste, às 9 horas oeste, às 12 horas já era um novo vento, iniciava de oeste e depois sul-sudoeste, sul-sudoeste, e às 15 horas sul-sudoeste de novo. Ou seja, essas iniciais aqui, essas letras são sempre a direção do vento. Então, só para a gente recapitular, WNW significa oeste, noroeste. Então, vocês podem observar que de meia-noite às 6 horas da manhã se manteve a mesma direção. Às 9 horas ele está só de oeste, e às 12 horas ele já muda, indo de oeste para sul-oeste, e às 15 horas de sul-sudoeste, permanecendo assim até às 18 e passando para norte-noroeste às 21 horas. Aqui nós temos a velocidade do vento em nós, então nós temos 6 nós a partir de 8 horas da meia-noite, às 0 horas, e meio-dia a gente já tem um aumentozinho para 7 nós de vento e 8 nós na rajada, permanecendo assim um aumento um pouquinho mais assim de 8 nós na média de vento e 9 nós na rajada, tá? Aqui também nós temos a nebulosidade, ó, vocês podem observar que de 9 às 15 horas o tempo é com sol, tá? A precipitação de chuva a partir das 15 horas é de 3%, se mantendo até os 2% às 21 horas. A temperatura, nós temos aqui 22 graus, chegando até máxima de 25 graus às 15 horas, tá? Aqui nós temos a pressão do ar, mas que também não é muito importante para a gente. E aqui uma coisa super importante, que é a nossa direção das ondas. A direção das ondas aqui, vocês podem observar que o mar está bem calmo. A gente tem ondas de sul-sueste se mantendo ao longo do dia, tá? Com a altura de 0.9, abaixando um pouco e aumentando só no final do dia, chegando a 0.8 às 12 horas, às 15 horas 0.8 e só aumenta um pouquinho às 21 horas, chegando a 0.9, ou seja, nem 1 metro de onda, mar calmo. E o período das ondas, vocês podem observar aqui que também está um período bem tranquilo, que está aqui de 11 segundos, de meia-noite às 3, e aumentando um pouquinho de 12 até de 6 horas da manhã até as 9 horas, se mantendo em 12 segundos, depois voltando para 11 segundos. Ou seja, mar bastante calmo, bem tranquilo, excelente para poder fazer uma boa remada. E aqui nós temos também a amplitude da maré, que também é uma coisa que, junto naquele site, naquela outra parte do site, vocês vão poder observar. Nós temos aqui a maré enchendo e a maré vazando, ó. Vocês podem observar aqui. E aqui nós temos o tempo da maré. Então, ela aqui está enchendo às 3h33 e depois ela vaza até 7h07 da manhã. E aqui ela começa a encher com 0.6 e vaza até 0.9. Então, assim, ou seja, Bom, e outra parte importante aqui, nós temos a maré e a amplitude da maré. A gente pode observar que às 3h33 da madrugada a maré ela está vazando e depois ela começa a encher até às 7h07, chegando a 0.9, ou seja, ela chega no ponto máximo de vazante a 0.6 e depois no ponto máximo de enchente a 0.9, ou seja, ela tem uma variação de 30 centímetros
pouca coisa, tá? Bem considerável, bem tranquilo para remar. E depois, ao longo do dia, tá? Ela chega aqui às 10 horas e 54, ela chega às 07 de maré vazando e continua vazando até 04 às 15h48, ou seja, ela vai ter sempre uma amplitude de 30 centímetros para encher e 30 centímetros para vazar. Então, uma variação muito pouca, também é uma boa dica para vocês poderem observar e poder montar um bom dia de remada. Lembrando que, então, a gente tem aqui vento de 206, direção sul-sudoeste, 8 nós, tá? É a força do vento, podendo chegar até 10, 12 na rajada. A gente vai agora aqui mais próximo à enseada de Botafogo, próximo à Urca, e vamos dar outro clique. Ó, a gente pode observar que o vento sudoeste, sul-sudoeste, é o que está predominando dentro da enseada, dentro da Bahia, na mesma direção, a mesma intensidade. Agora vamos aqui um pouco mais para dentro, próximo à enseada de São Francisco, Jurujuba. Vamos vir aqui pertinho já de São Francisco, aqui entre São Francisco e Charitas. O vento que nós temos também no momento é vento de 205, sul-sudoeste, 8 nós. Mas aqui para o meio, as mesmas condições. 205, sul-sudoeste, 8 nós. Ou seja, esse é o vento que está predominando nesse momento na enseada de São Francisco em toda a Baía da Guanabara. Só para a gente não ter dúvidas, vamos clicar aqui perto da ilha de Villers-Gagnon, perto da Marina da Glória, do aeroporto, e as condições, mesmas coisas, 205, às vezes varia um pouquinho para 206, sul-sudoeste, 8 nós. Então esse site é um site que a gente consegue ter a leitura de toda a enseada, de toda a Bahia, desde a parte da entrada até os pontos um pouco mais abrigados, que são a enseada de Botafogo aqui na Urca, a enseada de São Francisco, Jurujuba e próximo à Praia do Flamengo aqui na entrada da Marina da Glória. Então esse é um site que vocês vão conseguir sempre, antes de sair para dar uma remada, procurar observar, procurar ver com facilidade toda essa questão de direção, intensidade, qual é o ângulo do vento, isso tudo vocês conseguem observar através desse site, o Wind Finder. Bom, pessoal, então agora também nós vamos falar um pouquinho sobre a importância também da gente saber por onde a gente vai encontrar um pouco mais de influência da maré vazando ou a maré enchendo, tá, dentro da nossa enseada e dentro da nossa baía. Começando aqui pela enseada de São Francisco, mesmo a gente tendo uma amplitude de maré um pouco maior, a gente não tem muita influência de maré enchendo ou vazando que possa atrapalhar a nossa remada ou para que a gente possa pensar numa estratégia dentro desse espaço, tá? A gente consegue fazer uma remada saindo tanto de São Francisco em direção a Jurujuba ou de Jurujuba para São Francisco sem que haja uma influência significativa em relação à maré. Quando a gente passa por meio da Bahia, mais próximo aqui ao canal e à Boca da Barra, a gente tem uma influência muito grande sobre a maré. Então, vocês podem observar aqui, entre a Urca e Niterói, tá? Que a gente tem aqui a entrada da Boca da Barra, próxima à Ilha Laje aqui, e exatamente nesse ponto aqui no meio, tá? É onde fica o nosso canal, tá? Que leva os navios e tudo para o porto. Então, ou seja, nesse canal, nessa região aqui, entre a Ilha Laje e a Fortaleza Santa Cruz, toda vez que tem uma maré enchendo ou vazando, é onde a gente vai ter uma influência muito significativa da maré. Quando a maré estiver enchendo, óbvio, a gente vai ser jogado aqui para baixo e saindo aqui para fora. Então, sempre no canal é onde vocês vão encontrar uma influência maior da maré. E aí, a gente pode sempre pensar numa estratégia em remar mais próximo a Niterói ou mais próximo aqui à Praia do Flamengo, vindo quase num alinhamento entre a Escola Naval e o Morro da Urca aqui,
que é para justamente a gente sair desse canal e não pegar tanta influência de maré. Outra estratégia que até o pessoal da vela utiliza bastante, dependendo da maré e do vento, é velejar. Quando alguém sai daqui de baixo, próximo à escola naval, ao aeroporto, é tentar fazer um alinhamento exatamente com a ilha Laje, que a gente chama de cone da Laje, porque a Laje também serve de um embate, vamos dizer assim, em relação à maré. Então pode ser também uma boa estratégia de remada. E aqui, próximo à Enseada de Botafogo, na Urca, também é outro lugar que a gente não tem muita influência de maré. Tá? Às vezes, nessa região aqui, próxima à Praia do Flamengo e tudo, dependendo da maré, a gente pode até usar a nosso favor, porque se a maré às vezes está muito forte, enchendo aqui no meio do canal, normalmente a gente tem os braços de maré vazando, próximo à Praia do Flamengo, e aí a gente consegue, dependendo da direção, se for para a direção sul, a gente subir junto com esses braços e poder chegar o mais próximo da boca da barra possível. Uma característica também que vocês podem observar sempre quando vocês estiverem remando é que normalmente quando a maré enche, ela vem com uma cor mais clara, entra uma água mais limpa, e normalmente quando a maré está vazando, a gente percebe, infelizmente, não só algum rastro de sujeira e tudo, mas também uma cor mais escura. Então, sempre quando vocês estiverem para essas regiões aqui, procurem observar a coloridade da água, que vocês vão conseguir identificar o braço de maré enchendo, o braço de maré vazando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer aqui o Marcelo pelas excelentes dicas, pela aula que ele deu. Antes de saírem então para remar, consultem os sites, a meteorologia, vamos remar com segurança, né, Marcelo? É isso aí, sempre, toda vez que vocês forem para dentro d'água, sempre planejem, sempre vão seguro, para evitar algum tipo de problema e vocês poderem aproveitar muito mais o dia de vocês. Então é isso aí, curtam o vídeo, ative o sino para receber as notificações e aguardo vocês no próximo. E